Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Sansara, um andarilho. Ele tem sua trilha, mas só a encontra quando para de procurá-la. Desafio, ânsia de encarar o insuperável. Primeiro passo é a conexão. Coragem nada tem com desrespeito. Caminhar às cegas em nome do eu acho que posso. Coragem é inteligência. É abrir uma porta só com a certeza do que irá encontrar. O evitar tombos está ligado ao conhecer obstáculos e saber evitá-los. A vida pronta para os despreparados. O sobrenatural nos avisa. Eu sou normal, mas acima da sua compreensão. Você não está pronto para me conhecer. Estar dentro é ser, não achar que é. Curiosidade, trampolim do procurar. Preparo é a sintonia, sinônimo do encontrar. Livre-arbítrio. Se você busca respostas a respeito do sobrenatural, acima do medo e leviandade, então, entre e se sinta em casa. Seja bem-vindo. Caso contrário, eu só tenho a te dizer. Foi um prazer conhecê-lo. Agora nos separamos. Pertencemos a trilhas diferentes. Anda em círculos aqueles que buscam desbravar o desconhecido antes de se preocuparem com o autoconhecimento. Aceita um conselho? Volte ao laboratório. Entenda, cada um é responsável pelo traçado de sua própria trilha. Pare com o eterno andar em círculo em busca de respostas. Aprenda a conviver com os questionamentos. Viva, amadureça, deixe acontecer. Podendo finalmente se olhar no espelho com orgulho, bater no peito e dizer: eu sou um Nadina. Senhor Romário, tudo bem? O meu nome é Daniel, mas pode me chamar de Falcão. E o Falcão nada tem com sobrenome, nada tem com atletas, pessoas conhecidas, não. Falcão porque, segundo dizem meus amigos, eu quero sempre voos mais altos. Eu sou da tribo dos malucos que não sobrevive sem overdoses de adrenalina. Eu gosto de surfar ondas gigantescas. Eu gosto de alpinismo. Eu gosto de paraquedismo. Em resumo, eu gosto de tudo que para alguns coloca em risco a minha vida. Aí alguns afirmam que eu sou maluco, que eu não valorizo a minha vida e quero morrer. Não. Eu sou uma pessoa que homenageio a vida, tirando dela todos os limites que um ser humano pode alcançar. Não interessa, no ar ou no mar. Sou um mergulhador. Já fui a profundidades que pessoas não acreditam e os que acreditam me passam um atestado de insanidade. Mas essa é a minha vida. São esportes que exigem muito preparo físico e também dinheiro. Motocross. Motocross é um desafio. Porque é uma moto, é um homem andando em terrenos que nem cabrito consegue. Eu adoro motocross. Mas não motocross para correr, para competir. Não, motocross para ir nos lugares menos imaginados e dali descer. Dali enfrentar com a minha moto. Cara. Agora eu estou pensando em esqui. Mas claro, por ser brasileiro, não existem muitos lugares. Aí eu teria que passar altas temporadas que também, antes de me atirar, eu quero treinar. Eu quero me sentir apto. Eu não quero ficar brincando de roleta russa. E é complicado por causa do trabalho. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus, muito bem remunerado. Eu sou de uma família estabilizada financeiramente. E lógico, diante da minha loucura, eu tenho vários parceiros comerciais. Então eu vivo bem fazendo o que gosto. Essa é a minha vida.
esse sou eu. E parecia, até os 29 anos, que assim eu viveria. Ou uma hora iria parar porque o corpo não obedeceria mais, para mim seria o caos, porque eu sou o tipo do homem que não nasci para envelhecer com todo respeito aos idosos. Mas eu não sei se eu iria conseguir encarar o desacelerar físico. Ou então, as previsões mais pessimistas que sempre me cercaram iriam se concretizar, e num determinado dia, uma das minhas façanhas ou curas não daria certo e pá, lá estaria eu. Espero que com asas, não por me considerar um anjo, mas para poder continuar voando. Mas aos 29 anos, eu conheci Marina. Marina era uma morena. Como eu vou definir? Ela tinha pele clara, olho azul, mas um cabelo preto que vinha na cintura. A Marina só andava de preto. A Marina era linda, mas ela era exótica. A Marina tinha um corpo estrutural. A Marina parecia ter sido, sabe, construída pelo artista, modelada. Ela era linda demais. Ela era doce, era calma, inteligente. Olha, dizem que atletas de esportes radicais são acéfalos, né? Não estudam, só cuidam do corpo, malhar, tatuagem, não. Existem exceções para toda a regra. Eu sempre gostei de ler. Sempre gostei de saber o que aqueles que sabem mais que eu têm para me passar. Sempre li tudo sobre tudo. Sempre gostei muito de cinema. Na verdade, eu vivia ligado no 220. Dormi muito pouco. Só dormia o suficiente. E eu às vezes ficava chateado de não ter uma menina para poder conversar, porque chegava a um determinado ponto elas paravam. Mas Marina me dava um banho. Meu Deus. Ela tinha 25 anos, parecia que tinha 300 e 300 em cima de livros. Então, foi algo sensacional tê-la conhecido, porque Marina, como é que eu vou dizer? Ela é a parceira. Você vai numa recepção, gala, numa mesa com 150 talheres, ela é impecável. Você vai num botequim, ela bota o cotovelo no balcão, manda uma aí, olha, tem que ser pica para acompanhar. É. Você vai no futebol, ela é a que mais xinga o juiz. Marina, quando eu conheci, eu disse, é a mulher da minha vida. Eu procurava um defeito. Bom, nós tivemos 4 encontros antes de ir para o conhecimento bíblico. Cara, se eu já estava encantado, eu fiquei apaixonado, eu fiquei de 4. Para quem gosta de viver perigosamente, eu tinha encontrado um desafio na cama. Ela era espetacular. E virou, sabe, minha sombra, eu virei a sombra dela. Estávamos sempre juntos. Mas Marina tinha uma seita, uma religião, uma coisa estranha que eu não sabia o que era. E ela contou, claro, entre as nossas conversas, perguntou qual a minha religião. Eu falei que eu era católico de família, mas tinha, claro, pontos divergentes contra a igreja católica, apostólica romana, mas eu acreditava em Deus. Eu ia a missas, mas preferia mais entrar na igreja quando ela estava vazia, que ali sim eu me encontrava com o meu Criador, sem ter que participar de cerimônias, sem ter que ouvir o que tinha a dizer, um homem igual a mim que se dizia representante de alguém que não precisa ser representado. Enfim, eu entrava. Também dizia que eu tinha uma ligação muito grande com o espiritismo, porque eu não conseguia imaginar o viver só o tempo aqui, depois acabou, que tinha vida antes, vida depois, enfim. Eu me coloquei. E ela disse que ela também tinha, que ela achava linda a minha forma de pensar, mas ela tinha a sua religião. Ela seguia o seu mestre.
Aí quando eu tentei, assim, de uma forma, não que eu nunca fui invasivo, não. Mas quando eu tentei falar a respeito, ela desviou. E a relação foi continuando, o amor cada vez maior. Ela morava num apartamento lindo. Sabe aquele apartamento nem grande, nem pequeno, o tamanho ideal, muito bem cuidado, muito, sabe, muito bem decorado. E tinha uma sala, um quarto, vamos dizer que ali, digamos que o seu apartamento fosse socialmente normal, dentro dos padrões, exceto naquela sala, naquele quarto. Ali era uma espécie de altar. Eu estranhei no início que quando eu ia para lá, tinha aquela porta fechada. E era a única porta de cor diferente. Enquanto todas as outras aberturas internas eram brancas, aquela era preta. Eu, lógico, curioso, mas fiquei tranquilo. Certa noite nós jantamos. Depois do jantar, complementamos da forma que só acontecia com nós dois. E ela me perguntou se eu estava pronto a abrir a porta. Aí eu disse, que porta? Ah, aquela que você olha todo dia. Que está louco para me perguntar o que tem atrás, mas não o faz porque é um homem educado. Quer conhecer? Eu disse, você que sabe. Ela simplesmente me falou, não sou eu que sei. Na verdade, aquela porta só está chaveada, fechada, para quem não quer realmente atravessá-la. Mas se você desejar muito, e o mestre aceitar você, ela se abrirá automaticamente. Você eu sei que tentou abrir, estava trancada. Mas se você quiser conhecê-la, não desista. Tente abri-la. Um dia ela estará aberta. Passou. Não sei precisar uma semana, 2 semanas. Eu cheguei lá. Ela estava na sala, eu não queria, sabe, ali na fechadura, de repente ela aparecer, fica chato, né? Eu levantei, fui e girei. Quando eu girei, a porta abriu. Quando abriu, eu só senti um cheiro assim, um incenso, longe de ser sujeira, mofo, um cheiro inebriante. Os olhos azuis dela brilharam. Ela disse, amor, que bom. Você está prestes a se tornar um de nós. Nossa, eu olhei assim meio que assustada, disse, abra. Eu abri. Olha, minha imaginação assim, eu pensei que eu estava descendo com a minha moto a 1000 por hora numa montanha intransponível, que eu tinha chegado no pico do Everest, ou que eu estava mergulhando numa profundidade que nenhum outro ser humano chegou, ou que eu estava surfando ondas com força de humilhar as ondas portuguesas, ou que eu havia saltado sem usar paraquedas, enfim. Mas quando eu olhei, era só um altarzinho com um quadro de um homem com capuz, olhando assim. E o que me chamou a atenção é que os olhos daquele homem eram do mesmo azul da Marina. Aí ela entrou do meu lado. A Amara fez assim e olhou aquele quadro. Surgiu uma luz, uma energia, algo que me deixou paralisado. Ela ficou ali um pouco, eu meio que perdido, meio que zonzo. Ela fez assim novamente, deu a volta e saiu. Quando ela saiu, eu fui atrás. Aí eu perguntei para ela, quem é? Eu perguntei. Ela disse, eu posso responder, eu posso dar todas as respostas, mas por favor, eu tenho uma condição. Não, é qual? Ela sabia que eu estava preparando uma expedição
para encarar uma daquelas montanhas que desafiam a resistência humana. Ela simplesmente me pediu: eu posso escalar essa montanha com você? Aí eu ri. Olha, meu amor, não é que eu não quero te levar, mas você não tem preparo nenhum, você não está pronta. Aí ela olhou: então por que que eu tenho que lhe dizer quem é, se você ainda também não está pronto? Você acha que se eu for brincar de alpinista nessa montanha, eu não irei sobreviver? Você está certo. Talvez eu não passe dos primeiros metros. E se você quiser entrar no universo que está me pedindo, você também não irá além dos primeiros passos. Cara, eu me senti um verdadeiro idiota. E também percebi que todo aquele cuidado que ela tinha comigo era o mesmo que eu tinha com ela, de não levá-la em esportes radicais demais para o seu preparo. Ou seja, eu não estava diante de algo comum. Não? É claro que a minha ânsia de vencer desafios, a minha necessidade de adrenalina se fez presente. Mas como eu respeitava os meus limites nos esportes que eu praticava e treinava e me preparava, eu acreditei nela e sabia que tinha que dar tempo ao tempo. Continuamos 2 anos de relacionamento. E depois daquela primeira vez, outras tantas eu entrei naquele quarto. Algumas com ela, outras sozinho. E quando eu estava sozinho, eu só via o quadro e aqueles olhos. De repente, João Amaro, comecei a perceber aos poucos a energia que tomava conta de mim. Sabe, aquela... não dá para dizer. E aqueles olhos azuis vinham direto em mim. Eu sentia uma paz, um bem-estar, uma realização física, espiritual que eu não encontrara em nenhum outro esporte. Eu entrava em êxtase. Era algo maravilhoso e a cada dia eu entendia o porquê de Marina seguir aquele mestre. Era uma energia. A gente era contaminado de vida. Uma coisa linda, 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 linda demais. Eu talvez ficasse ali aplicando minhas doses homeopáticas o resto da minha vida, mas chegou um dia que ela disse: você está pronto. Não há dúvidas nenhuma que você quer conhecer o mestre. Sexta-feira, seu batismo irá acontecer. Seu mamãe, aquilo foi maravilhoso. Só que tem uma coisa. Você é tudo aquilo que acredita ser. E as suas regras, independente do esporte ou da situação, elas têm que ser seguidas. E existe uma regra, por exemplo, no surf, no alpinismo, na maioria dos esportes radicais. Não é para ser realizado sozinho. Você não pode ir para o mar, surfar sem uma companhia. Você não pode subir uma montanha, você não pode mergulhar. Não, você tem que ter uma parceria de pessoas preparadas. E aí não sei porquê, eu me vi diante de um grande desafio e avisei a rapaziada aí. Sexta-feira, fica antenado. Vê se tu tem bateria no celular. Que eu vou encarar aí uma treta e olha, se eu precisar, se precisar tá na mão. E eu fui. Engraçado que ela não tinha falado que nós iríamos juntos. Não é aquela coisa assim de vamos na missa, vamos nós dois, não. Ela disse para eu encontrá-la. E ela me deu uma espécie de medalhão para eu ir com aquilo. Eu tinha que apresentar para o segurança na hora que eu chegasse. Senhor Romário, quando eu entrei, porque foi fácil, cheguei no portão, veio um camarada
Ele olhou meu medalhão no peito, baixou a cabeça assim com um cumprimento. Eu entrei, era um portão gigantesco. Era uma casa muito bonita. Aí eu passei pelo jardim, tinha uma porta de acesso, uma porta da frente assim, muito bonita. Tudo muito bonito, eu vou ficar aqui repetindo, muito bonito. Aí quando eu entrei tinha um salão. O salão já estava lotado. Eu acredito que tinha ali, sei lá, cento e poucas pessoas, não sei, não dava. E todas vestindo uma espécie de capa. Sabe aquelas capas italianas, pretas, bonitas, até o chão? E capuz. Ao fundo, uma espécie de palco. Na parede à minha frente, um quadro daquela mesma figura que estava no quarto, naquela sala de Marina. Mas aquele quarto era gigantesco. Olha que o pé direito era muito alto. E aquele quadro ocupava boa parte da parede. Embaixo dele tinha uma porta. Uma porta preta. Igual ao daquele quarto de Marina. Tinha uns entalhes de madeira. Não era uma porta lisa, não. E daquela porta havia um tapete. E o tapete, ele dava direto num espaço que eu imaginei que devia ser uma essa. Aquelas essa eletrônicas, sabe o que é? Que o chão levanta assim. Aí cria uma espécie de mesa e que também ao lado levantam cruzes, levanta o que quiser, tá tudo ali embaixo, é só ligar, aí essa levanta. E ali naquele altar estavam 4 mulheres, uma mais linda que a outra, todas muito jovens, com aqueles vestidos justíssimos colados ao corpo, destacando o ápice da beleza física feminina da espécie humana. E com um detalhe, entre elas estava Marina. Só que 3 vestiam preto. Marina era a única que estava de vermelho. A diferença logo me chamou a atenção. Seria ela uma sacerdotisa ou até mesmo uma rainha diante das outras 3? Tinha uma música de fundo muito baixinha, mas que parecia que entrava na alma. E a plateia em silêncio, a gente ouvia só a respiração, olhava para aquele quadro, aquele altar, e brilhava. Acho que a energia vinha das pessoas, porque era tudo meia luz, não tinha luz, assim, iluminação. Mas aquele palco brilhava. Então, diante do local onde estava aquela essa, tinha um degrau e o tapete continuava. E lógico, nós da plateia estávamos ali, à esquerda, à direita do tapete, todos olhando para lá. Eu não entendia nada, absolutamente nada. E outro detalhe que me chamou a atenção, a maioria esmagadora de quem estava na plateia era de idosos. Idosos. Nisso, no corredor, surgiram mais 4 casais com as moças vestidas igual às que estavam lá naquela espécie de altar. Todas elas com um vestido justo colado ao corpo. Os homens que acompanhavam, igualmente jovens, eram um total de 7. E todos foram se reunir lá no palco e ficaram de frente para nós, nos olhando fixamente. E era intercalado. Uma moça, um rapaz, uma moça, um rapaz, uma moça, um rapaz. Só que na frente daquele grupo estava Marina, a única vestida de forma diferente. Cada cena me assustava mais, me preocupava mais, porque eu via em Marina uma jovem diferenciada. Agora, qual seria o significado dentro da hierarquia? Com que tipo de pessoa eu vinha me relacionando nos últimos anos da minha vida? Outro detalhe que
aumentava o meu batimento cardíaco era a presença daquela espécie de essa que certamente faria parte do ritual. Estaria eu prestes a testemunhar um ritual de oferenda do tipo que a gente ouve falar muito, ler nos livros, vidas dadas para criaturas do mal em troca de regalias? É tudo muito bem ensaiado, sabe? Às vezes dá vontade de rir, falta de respeito. Eles demoraram tempo para treinar direitinho. Só que o meu senso de humor parou quando aquela porta abriu. E de dentro dela veio um raio vermelho, uma coisa assim assustadora que tomou conta de todo o ambiente. E quando aquela energia, aquela pressão invadiu a sala, todos que estavam ali, na galera, simplesmente ajoelharam e botaram a cabeça no chão assim embaixo. O único que ficou em pé com cara de banana ali, fui eu. E ali, eu vi aqueles 8 que estavam no altar, olhando para mim. Aquela essa que eu imaginava que ia aparecer se confirmou, levantou. E ali se formou uma mesa. Atrás dela, não uma cruz, o símbolo daquele medalhão que eu estava usando. Eu sentia aqueles olhos, não só das pessoas, mas do que saiu daquela porta. Era uma criatura, lembrava um homem. Mas eu só conseguia definir também os seus olhos, aqueles olhos azuis. Era um contraste com o vermelho, era uma coisa alucinante. E apesar de tudo estar acontecendo, dava para ouvir o silêncio. E aqueles olhos todos vieram em cima de mim. Quando de repente eu senti aquele medalhão, sabe, aquecer. Era uma coisa estranha. E ele tinha uma conexão com o medalhão da essa. E aquela criatura fez assim, ó. E apontou para mim. O restante em volta de mim estava tudo no escuro, a luz só em mim. Nisso, a porta da frente abriu. E vieram homens. Mas bota os caras. Armário. Claramente em minha direção para me pegar. Eu concluí, vão me deitar naquela essa, tô fudido pero no mucho. Porque quando eu vi aquilo tudo, principalmente todo mundo ajoelhar, só eu em pé, eu apertei o celular. Eu estava conectado com a galera. E liguei o canal de pânico, o canal de ajuda, entrei numa fria, rapaziada. Mas antes daqueles soldadinhos de chumbo lá pensar em qualquer coisa, do lado de fora só se ouvia aquele rangido de motor. Era moto, era carro, era cantada de pneu. De repente aquele portão da frente foi, sabe, gentilmente solicitado para abrir uma caminhonete com para-choque daqueles de encarar qualquer chão, aquele rodado maravilhoso. E saiu a galera mais pronta para o amor. Eu sabia que eu tinha deixado um plantão no caso de dúvidas, mas não imaginei que viriam tantos. Eles tomaram conta. Quando eles tomaram conta, aquele povo que estava ali de joelhos, sabe, adorando, beijando o chão, levantou, começou a gritar, começou a berrar. Aqueles que vinham cheios de pompa pra cima de mim, tipo, pra me carregar sei lá pra onde, ficaram totalmente sem saber o que fazer, porque eles não estavam armados, eles estavam se valendo da força. E o palco meu. O palco meu. E quando eu olhei para o altar, eu não vi mais aqueles casais. Ali estava apenas Marina, olhando para mim com um ar de surpresa, talvez até decepção. Como ela não conseguia entender o que estava acontecendo. A porta, aquela porta, estava se fechando. E aquela criatura horrorosa
calmamente, sem se alterar, foi se retirando, mas sempre olhando para mim. E o mais impressionante, que eu não conseguia tirar os olhos dela enquanto o pau comia ao meu redor, ela simplesmente desapareceu. Ela desapareceu. Não é que ela entrou pela porta, não. Ela desapareceu na minha frente. Senhor Romário, foi um rebuliço. Foi um rebuliço. Saímos todos. Fomos para a beira da praia comemorar. Bebemos todas, demos risada, tipo o demônio afinou, sabe essa coisa? Mas eu ainda pensava em Marina. Eu tinha que conversar com ela. Eu pensava assim, no dia seguinte eu iria no apartamento dela, ali já era mais ou menos 3 horas, 4 horas da manhã. Tava uma lua bonita, tava um dia bonito, uma noite bonita. E aí eu tô na praia ali, aquela coisa toda. Eu vejo ela chegando. Com a mesma roupa. Eu sabia que era ela. Mas algo estava diferente. Eu vi ali, não uma menina de 25 anos, eu vi ali uma bela mulher, mas dos seus, 60 anos. Ela chegou sorrindo. E só disse: hora de nos despedirmos. Valeu o quanto durou. Mas você fez sua opção. Eu falei: Marina, o que foi aquilo? Você me transformou numa oferenda para um demônio, foi isso? Ela riu. O mestre não é um demônio. O mestre dá o que nós todos procuramos. Mas para isso tem um preço. Nós temos que encontrar novos seguidores que queiram fazer parte. E você quis, você desejou, você nos traiu. E lógico, alguém teria que pagar. E esse alguém seria eu, que apresentei alguém que não merecia pertencer ao que nós sabemos que é o caminho da salvação, da vida eterna. Então siga nesse seu mundinho terreno e eu pagarei pelo meu erro. De repente, senhor Romário, na minha frente, eu vi uma mulher centenária, toda enrugada, toda... Eu disse: Marina, o que está acontecendo com você? Pelo amor de Deus, para com isso. Ela olhou. Falcão, eu estou chegando na realidade do meu corpo. Eu ainda sou a menina que você enxerga.
mas o meu corpo, com os seus mais de 200 anos nessa terra, ele está se deteriorando, porque ele perdeu a bênção da juventude eterna, porque ela é concebida, mas tem que ser renovada. Eu não consegui renovar, graças à sua traição. Senhor Romário, nisso, chegou a Angélica do meu lado, uma menina que eu conhecia, já tinha saído com ela várias vezes, também ali naquela tribo, ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo. Ela segurou no meu braço e disse: "Que foi, Falcão? Tu tá gelado aí?" Eu olhei para a Angélica, olha no que ela se transformou. A Angélica olhou para mim assim: "Bah, cara, dá um tempo no que tu tá injetando. Não tem ninguém aí na frente." Quando ela falou que não tinha ninguém ali, eu meio que voltei e de fato não tinha ninguém. Só um medalhão no chão. O mesmo medalhão que eu, sem perceber, ainda estava usando. Mas tinha se transformado numa peça de bijuteria qualquer. E foi isso, senhor Romário. Olha, eu digo que naquele momento que eu enxerguei Marina, eu estava a milhão. Eu nunca fui chegado a drogas, não, mas eu entornava legal. Mas eu fiquei literalmente sóbrio. Eu vi aquela festa toda continuando, mas eu não fazia mais parte daquilo ali. Fui subir na minha moto e fui até o apartamento de Marina. Eu precisava de respostas. Eu tinha a chave. Quando eu cheguei lá, abri, ele estava exatamente igual. Só que ela não estava mais ali. E quando eu abri aquela porta para entrar no quarto, era uma peça vazia. Eu fui até a varanda, um apartamento no 6º andar, uma vista bonita, e fiquei pensando e tentando imaginar o que teria acontecido comigo se a rapaziada não tivesse chegado e acabado com a festinha. Até hoje eu não sei, senhor Romário. Até hoje eu não consigo entender se Marina era uma sacerdotisa ali, o que aqueles 4 homens tinham a ver com aquelas 4 meninas, se eram casais ou era uma coisa aleatória. Também não sei se eu seria uma oferenda a ser sacrificada ou me tornaria um daqueles que estavam lá. Não sei. Mas o que me incomoda até hoje é o rótulo de traidor, porque realmente, se pensar, eu fui. Porque ela não me levou lá.
Eu quis ir. A gana de vencer desafios me incentivava a prosseguir e conhecer cada vez mais. E acabou muito mal. Acabou mal para Marina, que eu não tinha o direito de invadir o universo dela, seja lá qual fosse. E acabou para mim, que nunca mais fui o mesmo cara. Que eu comecei a me questionar por que essa necessidade de voar cada vez mais alto e estar sempre tentando desbravar o desconhecido. Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora termos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual é o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a 4 dólares. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais. Bom, para alguns vídeos, tem o clique, o sino de notificações, para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim. Porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo. Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse aí no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato. Não consigo precisar o significado ou o objetivo daquele ritual, muito menos chegar a uma conclusão do que significava a minha presença ali. Marina com certeza estava me apresentando para o seu mundo depois de eu muito deixar claro que queria conhecê-lo. Exatamente como seria dali por diante, nunca saberei, mas com certeza não era nada que pudesse me prejudicar. Não consigo nem descartar a possibilidade de eu ser, na próxima cerimônia, o seu par, com ela vestido preto. E quem sabe, meu Deus, veja que absurdo passa na minha cabeça. O vermelho ali significava que ela estava vestida, sei lá, de noiva.
e aqueles medalhões fossem a nossa aliança e seria abençoada. Não sei, não sei. Não sei e nunca saberei. Mas não resta a menor dúvida na minha cabeça. Mais uma vez, eu atropelei a tudo e a todos sem pensar ou me preocupar com efeitos colaterais. Sem nenhuma humildade e achando que tudo posso. E ali eu me sentia muito pequeno. Apenas um idiota que passava 24 horas por dia tentando se autoafirmar. Primeira vez na vida que eu senti vergonha de mim mesmo. Eu havia ido de encontro a uma regra que para mim sempre foi um conceito básico. Cada um tem a sua trilha. Cada um no seu quadrado. Cada um toca a sua vida do modo que deseja tocar. Ninguém tem o direito de invadir, palpitar ou atrapalhar. Certo ou errado, depende do ponto de vista de cada um. E eu acabara de invadir a trilha de Marina e ter atrapalhado a sua caminhada. Eu fui aquele que invadiu a onda de um surfista, que jogou pedra por descuido no parceiro alpinista que estava abaixo de mim, que invadiu a pista de um motoqueiro que desafiava o mesmo obstáculo que eu, tirando-o da sua linha, que levou um amigo mergulhador para uma profundidade que ele não poderia encarar, pois não tinha preparo. Um paraquedista que entregou o equipamento para um parceiro sem conferir da forma adequada. Eu fui tudo o que eu condenava. E teria que conviver. Teria que aceitar que eu imaginava o Todo-Poderoso com força de vencer qualquer obstáculo. Quando na verdade era apenas um aventureiro que fazia por fazer, sem medir a consequência dos seus atos.